Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte de vida que me libertou. Você crê nisso que você acabou de cantar? Quem aqui acredita que esse Deus tem a água que sacia a nossa sede? Amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor. Que responsabilidade estar aqui. Primeiro culto jovem do ano, para trazer uma palavra para vocês. Que alegria vê-los aqui. E com o coração agora calmo, mas muito ansioso até agora há pouco. Como a gente cantou, o medo agora já passou, porque Ele é a paz, amém? Ninguém tem medo aqui nesse lugar, porque a presença do Senhor nos traz paz. E agora eu vou te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4. A gente vai ler a segunda parte do versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler em nome de Jesus. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Vamos orar, irmãos. Curva sua cabeça, interceda pela minha vida e que a gente possa ter esse momento aqui com o Senhor. Paizinho, que alegria, Jesus. Oh, Pai, que alegria, Jesus, estar na Tua casa, Pai. Pela primeira vez esse ano, primeiro culto jovem, Senhor, do Ministério Flame nessa casa, Pai. Essas pessoas vieram aqui para ter um encontro com Você, Jesus. E eu sei que elas te encontraram porque Teu Espírito Santo está nesse lugar, Jesus. Teu Espírito Santo está nesse lugar, a gente pode sentir a Tua presença aqui, Deus. Nós cantamos, nós rendemos a Ti louvor, adoração, porque Tu és digno. E agora, Paizinho, nós vamos meditar, Senhor, refletir sobre a Tua palavra, Senhor. Ó, Pai, usa-me, Senhor, nessa noite. Que eu seja a boca, Senhor. Usa-me, Senhor. Dá-me tranquilidade, dá-me paz, dá-me clareza, Senhor. Que aquilo que eu não consegui falar, o Teu Espírito Santo fale, Senhor. E complete no coração de cada um, porque eu não sei, Pai, eu não sei o que eles estão vivendo, mas eu sei que o Senhor sabe, e o Senhor tem poder, o Senhor tem promessa para essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Amém, Senhor. Você pode ficar à vontade. Alguém reparou no meu copo do Flame? Ó, meu copo maravilhoso. Tem lá na lojinha depois, quem não conseguiu comprar no começo do culto. Pós-culto a gente vai abrir a lojinha. Tem camiseta, tem copo, tem um monte de coisa doce. Tem café, pão de queijo pós-culto. Quem gosta de pão de queijo? Aí, então não deixem de passar lá na nossa lojinha. Depois para abençoar o nosso ministério. E também ter ali um item exclusivo do Ministério Flame. Amém? Pessoal, quero que vocês pensem rápido agora em uma pessoa criativa. Pensaram em alguém criativo? Como que é essa pessoa? Começa a colocar características nela. Quais são as principais características dessa pessoa? Como que ela é, o jeito dela de falar, com o que ela trabalha, o jeito dela de se vestir. Essa pessoa, por acaso, é um artista? Ela toca algum instrumento, faz teatro? Como que é essa pessoa que vocês imaginaram? Eu não sei em quem vocês pensaram, mas eu, quando lembro de alguém criativo, eu penso no meu quase sobrinho, que é o sobrinho do meu noivo, mas ele vai ser meu sobrinho em breve, que é o Luquinhas. O Lucas, ele tem 6 anos. Toda vez que a gente se encontra, quando eu vou para São Paulo, ele fala: e aí, tia, vamos fazer nosso toque? Aí eu vou lá, né, com a minha mão para a gente fazer o toque. E ele toda vez inventa um toque novo, porque ele não lembra do outro. E ele faz um toque sensacional, assim, não sei o quê, sei lá, e vai. Alguém aí tem um toque com alguém? Ninguém? Eu aconselho vocês a terem um toque, é legal. E o Luquinhas, ele sempre inventa um toque novo.
E ele sempre faz coisas diferentes também. Ele inventa brincadeiras, inventa brinquedos, palavras, histórias. Eu sempre fico me perguntando, nossa, de onde vem tanta criatividade nessa criança? E por que será que as crianças são tão criativas, né? Quando a gente vê ali, a maioria das crianças sempre contam histórias diferentes, nos levam a refletir sobre coisas que a gente nunca imaginou. E a gente pensa, nossa, são só crianças, como que elas conseguem ir tão longe, né? E é justamente por isso, porque elas não conhecem o impossível, elas não têm bloqueios, elas não sabem as limitações que elas têm. Elas ainda não criaram aquele senso de autopreservação que a gente tem, do que é perigoso, o que não é, aonde eu posso ir, aonde eu não posso. Elas ainda estão construindo isso. Por isso, o céu é o limite, elas fazem o que elas imaginam. E o que é criatividade, afinal de contas? Segundo uma pesquisa rápida no Google, criatividade consiste em encontrar métodos ou objetivos para executar tarefas de uma maneira nova ou diferente do habitual, com a intenção de satisfazer um propósito. E a Bíblia, ela é repleta de pessoas criativas. Quem concorda? A gente tem vários personagens muito criativos na Bíblia. Um deles, por exemplo, é Bezalel. Bezalel, a gente encontra lá em Êxodo 35, o trecho em que ele foi cheio do Espírito de Deus, com sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico, para que ele pudesse fazer a construção do tabernáculo. Inclusive, no capítulo 36, no versículo 2, Moisés diz ali que eles foram chamados, Bezalel, Aholiabe e todos os homens habilidosos a quem o Senhor dera essa habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Ou seja, eles estavam disponíveis. O Senhor chama os disponíveis para a obra e Ele capacita. O exemplo é a vida de Bezalel. Ele foi cheio, ele foi chamado, aliás, primeiro ele foi chamado, depois ele foi cheio e depois ele conseguiu concluir a obra porque o Senhor estava com ele. Ele conseguiu, inclusive, ensinar outras pessoas para que pudessem vir para a obra com ele. Outro exemplo que a gente tem é o de Davi. 1 Samuel 17 conta lá o trecho em que com uma pedrinha o Davi colocou numa funda e tacou lá em Golias. Gente, quem que pensaria em fazer uma coisa dessas? Golias, o gigante. E Davi, moleque, pegou uma pedrinha e falou, eu consigo. Deus está comigo. Pum. Eu não pensaria numa coisa dessas. Ou seja, ele é muito criativo. Sem contar que ele também era músico, escreveu diversos salmos lindos que a gente canta até hoje. Com certeza isso era a criatividade que o Senhor deu para ele. Outro exemplo, Salomão. Quem lembra da história em que Salomão foi lá e mandou partir um bebê ao meio para descobrir qual que era a mãe verdadeira? Quem que tem uma ideia dessa, gente? Imagina se está errado. É uma verdadeira criatividade. A gente vê isso lá em 1 Reis 3, quem tiver curiosidade depois. Por último, hoje a gente falou de Moisés de manhã. Quem estava no culto hoje de manhã? Ah, que legal. A gente falou hoje sobre o chamado de Moisés. E agora eu queria citar um exemplo da mãe de Moisés, Joquebede. Quem lembra que lá no início ela colocou Moisés dentro de um cestinho nas margens de um rio para poder livrar ele da morte. Só uma criatividade que vem do Senhor para lembrá-la dessa possibilidade, senão a gente não teria nem escutado a história que a gente ouviu hoje. Essas pessoas executaram os chamados delas de uma forma muito criativa. Mas e nós? O que o Senhor chamou a gente para fazer? Hoje nós vamos falar aqui de 2 tipos de chamado. O chamado coletivo e o chamado individual. Para isso eu vou te pedir para abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, para a gente falar sobre o chamado coletivo. Marcos, capítulo 16, vamos ler o versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos tentar desmiuçar um pouco esse chamado que a gente vê em Marcos. O versículo começa com ide. Vá para fora. A vida com Deus não pode ser escondida. Os nossos encontros com o Senhor não podem acontecer somente
às escondidas. A gente vê lá em Mateus 6 a recomendação de como a gente deve orar, ir para o nosso quarto, fechar a porta, falar com o nosso Deus que nos vê em secreto. E o Deus que nos vê em secreto vai nos responder. Em algumas versões ele diz que ele até vai nos recompensar publicamente. Mas o tempo de secreto nos prepara para o tempo em público. Tudo bem se a gente tiver um tempo de oração, de devocional, um tempo de secreto lá no nosso quarto, mas isso precisa refletir na nossa vida exposta. O ID é isso, eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou me preparar no meu quarto, mas eu vou para fora, para a ação. Eu vou agir. E quando a gente sai, por onde a gente passar, a gente vai para o item 2. Pregai o Evangelho. Paulo fala em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Vão surgir pessoas que não vão acreditar na verdade. Vão surgir pessoas que não vão suportar a verdade. A palavra de Deus é muito clara. Algumas pessoas vão tentar entender outra coisa para seguirem com os seus pecados, seguirem com seus ídolos. E aí Paulo fala, tu porém, eles podem. Você não, Timóteo. Você prega a palavra. Não fuja do seu ministério. Cumpra plenamente o seu ministério. Pregue a palavra. E eu digo a vocês, vão surgir pessoas lá no seu trabalho que não vão acreditar no que você está falando. Vão ter pessoas que vão zombar do Cristo que você serve. Do Cristo que foi crucificado. Pessoas que não acreditam em nada também vão surgir. Que vão te fazer questionamentos. Vocês, porém, preguem a palavra. A quem? O versículo continua. A toda criatura. Criatura vem do resultado de uma criação. O Du falou aqui na ministração. Nós somos criatura, o Senhor é o Criador. Amém? Quem crê nisso? Que nós somos criados por Jesus. Quem criou todas as coisas foi o Senhor, certo? Nós somos criaturas de Deus. E se o Evangelho chegou até nós, que somos criaturas de Deus, é porque alguém cumpriu o ID. Concordam comigo? Se eu, que também sou toda criatura, fui atingido pela palavra, eu também preciso levá-la adiante. Eu também preciso cumprir o meu chamado. Esse chamado vai parar em você? O Evangelho vai parar em você? E é bem aqui que entra o nosso chamado individual, que é a forma pela qual você vai cumprir o chamado coletivo. Todos nós aqui temos um chamado. Se você ainda não tem a convicção do seu chamado individual, tenha noção do seu chamado coletivo, que é ir por todo mundo, pregai a toda a criatura. Amém? Se você ainda não tinha clareza do porquê você foi feito, tenha nesse momento de que o Senhor chamou você para ir pregar a palavra para que Ele venha. Então, uma pessoa que teve clareza do seu chamado individual, do seu propósito, foi Esther. A gente leu no início um versículo, que eu vou repetir agora, está lá em Esther 4. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther se tornou rainha para cumprir o seu propósito. O livro de Esther conta a história de como essa clareza do propósito e da ação fez com que Mardoqueu e o seu povo fosse livrado da morte. Qual foi a ação de Esther quando soube que seu povo seria aniquilado?
Esther temeu, mas ela buscou ao Senhor. Ela se consagrou, ela jejuou, ela planejou uma estratégia para falar com o rei. Eu te convido a, quando vocês tiverem oportunidade, talvez não hoje, mas amanhã, durante essa semana, a ler o livro de Esther. É um livro curtinho, mas que tem tantos ensinamentos, tantos detalhes interessantes dessa história. Mas, em resumo, a gente vê aqui que ela se consagrou. Ela teve medo, sim, mas logo em seguida ela entendeu o seu propósito. E ela se consagrou, jejuou, fez uma estratégia. E nós? Você já se perguntou por que você faz o que você faz? Por que você faz unhas, Esther? Marli, por que você é professora? Por quê? Por que nós fazemos o que nós fazemos? A gente precisa se perguntar, será que não tem um motivo especial? Léo, por que você é publicitário? Por que será que eu faço todo dia esse trajeto de ônibus até meu trabalho, eu vejo todos os dias as mesmas pessoas? Por que no meu trabalho eu falo com todas as pessoas todos os dias, com as mesmas pessoas todos os dias? Será que não tem um propósito para eu estar lá? Olha para Esther. Ela era rainha por um motivo. Se você ver lá no início da história da Esther, você vai ver que ela foi para lá de uma forma bem estranha, assim. Mas ela tinha um propósito. Não foi ao acaso. E ela teve convicção do seu propósito, do seu chamado individual, de qual era a contribuição dela na história. Qual que é a nossa contribuição para o chamado coletivo? Qual que é a minha parte? O que eu tenho que fazer? Todos nós temos propósitos. E muitas vezes nós temos medo, assim como Esther teve. Como que a gente reage frente a esse medo? A gente não está na mesma situação de Esther, de temer a nossa vida. Esther, se apresentasse ao rei, seria morta. Ela não podia fazer isso. Quem dirá cuidar do povo? O primo dela estava jurado de morte também. E como ela confiou em Deus, como ela consagrou-se e buscou ao Senhor para que Ele desse uma estratégia para ela, uma forma de como cumprir o propósito dela, deu tudo certo, todo mundo ficou bem. Talvez lá no seu trabalho você seja o único cristão. E é você que Ele quer usar lá. Talvez tenha mais um. Então serão vocês dois que Ele vai usar. Se junte com essa pessoa. Cumpra o chamado de vocês nesse lugar. Não é porque não tem nenhum cristão que você deva sair. Muito pelo contrário. Era essa a oportunidade do Senhor usar você para transformar aquele ambiente. Para trazer vida a essas pessoas. E muitas vezes nós ficamos preocupados de como que a gente vai agir. A gente não consegue pensar uma abertura para pegar a palavra. E a gente se esquece de quem é o nosso Criador. Lá em Gênesis, capítulo 1, 26, diz: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O Senhor nos fez semelhantes a Ele. Salmo 139, eu amo esse salmo, que diz: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, me fizeste de modo assombroso e admirável. Olha esses detalhes que o Senhor colocou na nossa vida. A gente não foi criado, eu vou fazer o Oziel, depois fazer a Gabi, cada um é tudo igual, e aí eles vão se dar bem. Não, Ele colocou características específicas em cada um de nós. Ele nos colocou coisas específicas. Ele nos fez de modo assombroso e admirável. Você crê nisso? Que o Senhor te fez com propósito, que o Senhor te dotou de características específicas, e Ele colocou em você o dom de criatividade, porque Ele é um Deus criativo. E se Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, nós podemos fazer também coisas em nome dEle. Amém? Isso é lindo, Deus nos criou. E Ele não fez só isso, Ele nos dotou das características dEle. Nós somos a imagem e semelhança dEle. A imagem e semelhança do Criador. Imagina, um Deus que criou o céu, o mar, as paisagens mais lindas, o pôr do sol mais lindo que você viu. Foi o Senhor que criou. E Ele colocou em mim e você a capacidade de, assim como Ele, criar também coisas extraordinárias.
em nome dele, que sozinho a gente não consegue. E quanto a gente tem pedido ao Senhor para nos mostrar esses caminhos, as estratégias, os comos? Porque a gente às vezes tem um anseio, uma vontade de fazer diferença, de cumprir o chamado, mas a gente não sabe nem por onde começar. Aí a gente pensa, vou imaginar uma pessoa criativa. Pensa em um monte de gente, não pensa que eu também sou criativo. Eu sei fazer coisas no meu trabalho que outras pessoas não sabem. Hoje de manhã o Evandro falou, o pastor não vai lá no seu trabalho pregar. É você quem vai fazer isso. Então nós temos essa capacidade de fazer coisas. Em nome de Jesus. Hoje a gente vê diversas pessoas no Instagram, no TikTok, pregando o evangelho de formas criativas. Falando na rua. Quem já viu o cara do bombom? Do eu te amo? Tem o R$2, o presente misterioso também. Pessoas pregando no sinaleiro. Tanta gente usando criatividade para coisa ruim, mas tanta gente usando criatividade para coisa boa. Seremos estes. Amém? Às vezes a gente vai se perguntando, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? É algo tão simples. É simples você comprar um bombom e falar, eu te amo. Te amo. Eu amo você. Ai, cara, como assim você me ama? Ai, eu amo você. Me explica mais. Então vamos andar junto. É coisa simples, tão do cotidiano, tão fácil, mas que a gente não se atenta, por não conversar com Deus, pedindo para que Ele nos revele o que Ele quer fazer, como Ele quer nos usar. Assim como Ele fez com Bezalel, com Davi e tantos outros. A gente vai em tantos eventos, retiros, conferências, alguns a gente nem vai, a gente só vê na internet e a gente fica chocado com tanta criatividade. Roteiro de vídeos, artes no Instagram, formas e métodos de convidar pessoas para o culto. Depois a gente até vê, que uma vez que a gente viu o vídeo, a gente depois vê 1000, igualzinho. Porque uma pessoa que criou isso foi muito criativa, ela teve uma ideia que ninguém imaginou e que era simples de fazer, mas ninguém pensou. Mas é o Senhor quem dá a criatividade para essas pessoas. A gente pode pensar, lá naquela igreja eles fizeram uma conferência tão legal, um culto tão legal, mas foi o Senhor quem deu capacidade, o Senhor quem deu criatividade para usar essas pessoas a serviço dele. E nós também temos plena capacidade de sermos usados nas nossas carreiras, nas nossas rotinas, para o cumprimento do chamado de Deus para as nossas vidas. Agora eu vou parafrasear o versículo que a gente leu. Quem sabe não é por isso que você se tornou recepcionista? Quem sabe não é por isso que você se tornou advogado? Será que não é por isso que você se tornou administrador? Será que não é por isso que você trabalha na RH, na contabilidade? Será que não é por isso? Comece a pensar no porquê que você está no lugar que você está. Alguém que cumpriu o seu chamado como ninguém foi Jesus. O Filho de Deus que veio ao mundo em carne. Como uma pessoa comum, ele fez coisas extraordinárias. Mas ele fez coisas extraordinárias partindo de algo simples. Jesus era simples, mas ele era muito criativo. Ele usava parábolas, ele pensava rápido, mas ele era intencional. Tudo que ele fazia era de propósito. Ele passava por cidades de maneira intencional, ele falava com pessoas de maneira intencional. Tudo tinha um sentido. E ele nos deixou o exemplo mais importante para pregar o evangelho, que está lá em Mateus. É um versículo muito parecido com o que a gente leu de Marcos, mas está lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. Abra lá a sua Bíblia. Mateus 28, verso 19. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui eu destaco duas questões importantes. O vão, que a gente já comentou, que é o id, está no chamado coletivo. Façam discípulos. Está no nosso chamado individual. Cabe a mim e a você fazermos discípulos.
Porque no discipulado não tem como fazer por atacado. Não tem como reunir essa galera aqui e pronto, a gente vai andar junto. Não dá. É algo que a gente precisa investir tempo. Investir energia. Jesus andava com pessoas diferentes, com defeitos e falhas, que quando se aproximavam dele, tinham o seu coração moldado. Se a gente for olhar para os evangelhos, vão ter diversos personagens que eram muito diferentes antes do encontro com Jesus. Mas eles foram chamados discípulos de Jesus. Porque eles andavam com Jesus. E Jesus também tinha uma questão muito especial. Que quando as pessoas ouviam o que Jesus falava, eles também conseguiam enxergar tudo isso de forma prática. Eles viam Jesus dando o exemplo em tudo. E é assim que a gente também deve ser no discipulado. Quando a gente ensina, a gente também precisa viver. E Jesus é o exemplo perfeito, porque tudo que ele falava, ele era exatamente assim. Segundo Josué Campanhã, ele tem uma definição muito interessante sobre discipular, que é como se fosse uma transfusão de sangue. A vida que Jesus te deu, você está dando para o outro. Então, a gente é cheio da vida de Jesus. E a gente não se contenta em viver isso sozinho. Então, a gente quer levar vida para outras pessoas. A gente quer levar essa vida que nos transformou, que nos moldou, que nos fez parecidos com Jesus para o nosso próximo, para o nosso amigo. Também foi assim com Paulo e Timóteo. A gente leu ali um exemplo. Não é uma carta com carinho que Paulo escreve para Timóteo? Você, porém, Timóteo, se atenta. Paulo tinha um relacionamento, ele investiu tempo no relacionamento com Timóteo. Timóteo foi discípulo de Paulo, que por sua vez também foi discipulado. Ele teve tempo de mesa, ele foi aconselhado, ele recebeu ensinos. Quando Paulo fala nas suas cartas para Timóteo, é sempre com muito carinho, é com intimidade, é de quem conhece, é de quem sabe da vida de Timóteo, da família de Timóteo, das características, das dificuldades, dos medos. Porque eles se tornaram amigos. É assim que nós devemos ser. Quando a gente for discipular uma pessoa, nós precisamos andar juntos com ela. Nós precisamos interceder por ela, nós devemos ensiná-las, nós devemos aconselhá-las. Nós precisamos estar juntos com elas. E você? Como é que você vai fazer para discipular agora? De que forma que você vai pregar a palavra? Difícil, né? Eu nunca pensei, nunca me imaginei pregando aqui nesse lugar. Nunca. Nunca imaginei liderando o ministério. Nunca imaginei poder participar de algo assim tão importante. Isa, você já se imaginou cantando aqui na frente? Algumas vezes. Hoje a gente vê a Isa cantando aqui. Hannah, você imaginava pregar aqui? A Hannah não imaginava. E o Senhor dá autoridade para a Hannah. Quando ela vem aqui, a gente sai cheio. Amém? Ana Júlia ministra aqui. Você já imaginava? Não imaginava, mas... Às vezes a gente nem imagina a capacidade que o Senhor pode colocar no nosso coração. São tarefas que parecem impossíveis de realizar. Eu me lembro da primeira vez que eu vim aqui. Tá assim, ó. Tremendo. Meus dentes tremiam. Hoje eu já me sinto um pouco mais tranquilo, mas ainda é tenso. Mas o Senhor nos usa. O Senhor nos capacita. E quando eu imaginei que eu não teria capacidade de vir aqui, eu estava certa. Eu não tenho capacidade. Hannah, você não tinha capacidade também. A Ju, você também não. Isa, também não. Porque a capacidade vem do Senhor. Ele é quem coloca o Espírito Santo para operar em nós. Nós, sem o Espírito Santo, não falamos nada. Ele é quem age através da nossa vida. É por isso que nós precisamos agir. Nós precisamos confiar no Senhor. E Ele vai fazer a obra dele. Nós seremos apenas o corpo que executa, a boca que fala, os dedos que tocam o instrumento. Mas é Ele quem vai fazer. Quem aqui hoje tem vontade de descobrir o seu chamado individual? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que quer cumprir o seu propósito, o seu chamado?
Amém? E quem aqui desses que disseram amém, disseram que não tem ideia de onde começar? Alguém? Algumas pessoas não vão saber por onde começar, mas elas querem. Quando a gente viu em Êxodo, as pessoas foram chamadas, o Senhor capacitou porque elas estavam disponíveis. Estejam disponíveis. O Senhor chama os disponíveis para a construção do reino. Eles foram usados para a construção do tabernáculo porque estavam disponíveis. E nesse momento eu quero convidar você que levantou a mão, que disse amém, que quer cumprir o seu propósito, que quer encontrar o seu chamado individual, mas não sabe por onde começar. Vou pedir para que vocês fiquem de pé. Quero convidar a liderança do Flame para vir aqui à frente. E você, que entendeu essa palavra, que ouviu isso e ficou pensando, Deus, eu não sei fazer. Deus, eu não tenho capacidade de fazer sem você. Mas eu estou disponível. Eu quero que você que entendeu, venha aqui à frente orar. Essas pessoas que estão aqui, elas estão aqui para interceder pela sua vida e orar para você. Orar por você. Tudo que você precisa está disponível. O seu coração aberto. Porque o Senhor quer fazer nessa noite. E nós vamos orar. Porque a obra precisa continuar. Nessa igreja tem muito trabalho a fazer. E lá fora também há muito a fazer também. Lá no seu trabalho, na sua faculdade. Todos os lugares que você passar. Você quer ser usado por Deus? Então vem aqui à frente. Nós vamos orar. Senhor Jesus. Ó Pai. A Tua palavra foi exposta, Senhor. Aquilo que o Senhor falou no meu coração, Deus, eu dividi com os meus irmãos, Deus. Mas, Pai, a partir de agora, Senhor, eu não tenho mais ação. Porque é o Teu Espírito Santo quem vai trazer clareza, Senhor, para nós. É o Teu Espírito Santo, Deus, que vai mostrar para nós, Senhor, o que a gente é capaz de fazer em nome de Jesus. O que a gente pode, Senhor, fazer. Porque sozinho a gente não faz nada, Deus. É o Senhor quem faz, graças a Deus. Porque se a gente fosse fazer, Senhor, não seria bom, não seria perfeito, Senhor. É somente o Senhor quem consegue, Pai, colocar no nosso coração, Pai, os propósitos, os sonhos que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, eu oro por esses jovens que estão aqui à frente, Jesus. Eu coloco, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça a obra, Senhor Jesus. Para que o Senhor complete, Senhor, a Tua obra na vida deles, Pai. Para que o Senhor revele, Senhor, o porquê, Senhor. O porquê de estarem onde estão. Ó Deus, eu clamo a Ti, Jesus, porque eu também, Pai, quero entender para que eu fui feita, Jesus. Para que eu fui criada, Senhor. Qual é o meu chamado, Senhor Jesus. Para que eu estou na empresa onde eu trabalho, Senhor. Senhor Jesus, de eu viver todas as coisas que eu vivo, Senhor. Ó Pai, eu te peço, Senhor, expõe, Senhor, de forma clara para a nossa vida, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, através de nós. Seja, Senhor, aqui na Tua casa, seja, Senhor, aqui na Tua igreja, Senhor, mas também, Pai, fora daqui, Pai. Mostra-nos, Senhor, quem é a pessoa que o Senhor quer atingir através da nossa vida, Senhor. Mostra-nos, Senhor, por que o Senhor nos colocou onde a gente está, Pai. Ó Jesus, o Evangelho não pode parar na gente. A gente entendeu, Deus, porque a gente foi atingido por alguém. Alguém cumpriu o ID, Senhor, para que a gente estivesse aqui, Deus. Alguém cumpriu o ID para que a gente estivesse aqui. Por isso nós recebemos, Senhor, de Ti. Nós dizemos sim, Senhor. Nós vamos, Pai. Nós vamos cumprir o Teu chamado. Mostra-nos, Senhor, como. Dá-nos estratégias, Senhor Jesus. A gente não sabe fazer, Pai. Mostra, Senhor, o que há de bom em nós. Mostra, Senhor, o que a gente sabe fazer. Muitas vezes, Deus, nós temos habilidades, nós temos questões de afinidade, Senhor, mas a gente não sabe para que serve, Deus. Ou até mesmo usamos para outras coisas, outras finalidades, Deus. Mas
mas a gente quer usar para honra e glória do Teu nome, Jesus. A gente quer usar para cumprir o Teu chamado, Deus. Então, Deus, nos dê criatividade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.